Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h03. Entrevista. Nós vamos ter agora a entrevista do dia, hoje recebendo o prefeito da vizinha cidade de São Manuel, Ricardo Salaro. Prefeito, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, ouvintes da Prever FM 100.9, né? Que bonito. Isso. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouquinho da nossa querida São Manuel. São Manuel que fez aniversário recentemente, né, prefeito? 154 anos, agora no último dia 17 de junho. É uma data importante para nós. Né? Fizemos uma festa bonita, retomamos e voltamos para São Manuel depois de muitos anos uma exposição, uma Expo São Manuel. Né? E acho que fizemos um trabalho bacana, né? Que deu para divertir todos os samanuelenses durante 3 dias. Legal. Prefeito, já quase finalizando o segundo mandato, né? Como é que fica a cabeça do prefeito depois de 8 anos à frente de São Manuel? Fica aquela expectativa, eu podia ter feito mais, dá tempo de eu fazer mais alguma coisa? Olha, a gente tem conversado muito sobre isso, né? Porque são quase 8 anos de mandato. Nós tivemos a felicidade de fazer os 4 primeiros anos e depois sermos reconduzidos à cadeira de prefeito pela população, sinal de que fizemos um bom trabalho no primeiro mandato e que nos rendeu a possibilidade de fazer também um bom trabalho no segundo mandato. Cabeça tranquila, porque nós conseguimos honrar e cumprir todos os compromissos assumidos com a população de São Manuel. Todos esses compromissos descritos nos nossos planos de governo, né? E agora a gente entra naquela fase, Márcio, de estar concluindo tudo aquilo que nós começamos, principalmente nos últimos 2 anos, para que nada fique para trás. Então, a cabeça do prefeito Ricardo Salaro é uma cabeça tranquila, né? Com a certeza do dever cumprido e torcendo para que o próximo mandatário de nossa cidade possa fazer um trabalho ainda melhor. A questão de emprego sempre é uma preocupação de qualquer prefeito, independente da quantidade de habitantes, enfim. São Manuel também não foge disso, né? Nós tivemos recentemente uma grande empresa se instalando também na cidade de São Manuel, né, prefeito? Olha, nós estamos, aliás, né, espero que a gente consiga anunciar isso nos próximos dias, né, Edinho? A Volvo Lapônia vai fazer agora um grande investimento em São Manuel, um investimento para mais de 40 milhões de reais. Nós tivemos nos últimos 2 anos aí a vinda também da cooperativa Olambra para São Manuel, fez lá um investimento de mais de 10 milhões de reais. Nós tivemos 3 empresas instaladas no distrito industrial, né? 3 delas já com as instalações concluídas e em operação, mais 4 doações de terrenos feitas e com projetos em andamento, né? Uma empresa já começou a fazer a sua construção. Esse ano, infelizmente, é um ano em que o poder público não pode fazer doação de área para nenhum tipo de investimento, em razão das limitações do ano político, né? E a gente fez um trabalho nessa área da geração de emprego e renda muito mais de estruturação do município, né? Criando o Distrito Industrial 2, na verdade, continuando um trabalho que o prefeito anterior deixou. Nós estruturamos, fomos atrás das licenças, criamos toda a infraestrutura desse distrito e temos hoje em São Manuel um grande movimento para a formação e qualificação do samanuelense, porque esse é o grande entrave hoje para qualquer tipo de negócio, né? O Brasil passa por um apagão de mão de obra qualificada. A nossa região e São Manuel não está isenta e nem fica parte desse processo. Então, nós fizemos um grande trabalho nesse sentido. O Edinho, que é o nosso secretário de Indústria e Comércio, está concluindo agora a construção de um grande CEDEP, que é um centro de desenvolvimento profissional e empreendedorismo,
onde a gente vai realizar ali todos os cursos de qualificação para os servidores e preparação daqueles que querem empreender em São Manuel. Isso abre uma perspectiva muito grande para quem quer investir no interior do estado de São Paulo, porque São Manuel é uma prefeitura uma cidade que nos últimos anos se estruturou para isso. Há um grande equívoco das pessoas, de uma forma geral, em achar que prefeitos e prefeituras têm a competência para trazer investimentos para a cidade, né? Nós somos um órgão público. Aquilo que a administração pública precisa fazer é estruturar a cidade, criar condições para que o município esteja ávido a receber investimentos. Daí, para frente, uma série de outros fatores começam a contar, inclusive a grande maior parte deles que estão fora do ambiente de operação das prefeituras, né? Então, depende da conjuntura econômica, do quanto a economia está possibilitando a realização de novos investimentos, mas o importante é que naquilo que nos compete, naquilo que o município tem que ter pronto e preparado para receber empreendimentos, nos últimos anos São Manuel cumpriu com muito êxito todas as suas tarefas para que isso pudesse acontecer. Quando o senhor dizia a respeito está faltando mão de obra qualificada, não é uma realidade só de São Manuel, é uma realidade brasileira. Conversando outro dia com alguns empresários aqui em Botucatu, dizia o seguinte: eu tenho a vaga, eu não tenho a mão de obra qualificada. E a gente percebe isso até no Pátio Botucatu, por exemplo. Tem muitas vagas disponíveis desde o fim do mês de maio e elas são as mesmas vagas desde então, sem atualização, por falta de pessoal. Não são preenchidas por falta de qualificação. Como se pode reverter isso, prefeito? É exatamente com esse trabalho e esse investimento que precisa ser feito para a qualificação do cidadão, né? Você está falando do Pátio, lá em São Manuel também. A gente tem uma média de 50 vagas abertas, né? E elas vão sendo atendidas quase que a conta-gotas, porque nós não temos mão de obra qualificada, né? As empresas, inclusive, Márcio, e essa é uma área que eu conheço muito bem, minha vida toda é na iniciativa privada, tem revisto as suas políticas de contratação, tem diminuído as exigências em termos de qualificação para poder fazer o preenchimento dos quadros e depois tentar completar essa qualificação, essa preparação dentro da própria empresa, né? Então essa é uma realidade do Brasil. A gente tem assistido movimentos e grandes movimentos por parte dos governos, em especial do governo do estado de São Paulo, no sentido de privilegiar a formação técnica para que a gente possa, ao longo dos próximos anos, né, diminuir e mitigar esse grande problema que a gente tem no Brasil e no estado de São Paulo e nas cidades paulistas, que é a falta de mão de obra qualificada para dar conta dos investimentos que a gente tem condições de receber no estado de São Paulo e nas cidades paulistas. Então, esse é um problema que é estrutural, que vem de muitos anos, porque lá atrás o Brasil cometeu um erro de estratégia, né? Ao invés de privilegiar e investir em cursos técnicos, achou que tinha que dar faculdade para todo mundo, né? Democratizou esse espaço chamado universidade para todos e nós esquecemos dos cursos técnicos, enquanto o mundo fez diferente. As estratégias nos países desenvolvidos foi de formação de mão de obra técnica e depois a faculdade faz quem precisa, né? Porque o que emprega mesmo é a mão de obra técnica, é isso que a indústria precisa, boa parte da área de serviços precisa, grande parte do comércio precisa também. Então acho que a gente está correndo atrás agora num grande movimento, né, no país, em especial no estado de São Paulo, para recuperar e tirar esse atraso que é muito grande. Eu acho importante assim que tanto o ensino técnico quanto a faculdade corram juntos, né? Saia do ensino. Botucatu tinha essa característica, né? O pessoal fazia escola industrial, né? E de repente terminava a escola industrial e já estava empregado, e aí empregado fazia a faculdade, então, que é fundamental. Mas né? Veja bem o que você disse. Aí já estava empregado e vai fazer a faculdade. Porque o que emprega mesmo é o curso técnico. Entendi. Porque o técnico é o curso que ensina as pessoas a fazerem alguma coisa, né?
E a faculdade nós sabemos que é um ambiente de conhecimento bastante diversificado e que nem sempre dá para o sujeito a condição de sair e exercer alguma coisa, principalmente na onde as coisas acontecem mais, que é no mundo da operação das coisas, no mundo do fazejamento, onde de fato as pessoas têm que pôr a mão na massa para fazer as coisas. Então, essa observação sua é importante. Fazia o curso técnico industrial, estava empregado, e aí sim, aqueles que queriam buscar uma evolução de carreira, partir para cargos de gestão e de direção, esses iam buscar uma formação universitária. Mas nunca é tarde para fazer aquilo que nós deixamos de fazer no passado. Não tenho dúvida, até porque o mundo está em constante transformação e o jovem está percebendo isso, mas está percebendo de forma lenta. Que ele tem muitas oportunidades aí à sua frente, né? De inclusive fazer uma boa faculdade, se qualificar ainda mais, mas de repente ele está deixando o tempo passar. Aquela rapidez que nós tínhamos na nossa juventude, parece que eles não têm essa preocupação de fazer já. Vamos fazer já. Nós temos a diversificação das oportunidades. Hoje os cursos, né? O pessoal espera-se muito mais tempo hoje em dia, espera-se ficar muito mais velho para pensar em ter uma profissão hoje em dia, né? Tanto é que os jovens estão saindo da casa dos pais com 39, 40, 45 anos. Ou não estão saindo. Não é isso? Mas você tocou numa questão importante, né? A gente vive hoje uma situação bem diferente daquela que a gente vivia há 30, 40 anos atrás, que é inclusive o grande desafio que nós temos hoje na sociedade, que é encontrar motivações para que o jovem ele busque essa preparação, né? E eu te dou aqui alguns exemplos muito práticos daquilo que a gente tem vivido lá em São Manuel. Nós temos investido em média R$500 milhão por ano em cursos de qualificação profissional que são custeados pela prefeitura à disposição do samanuelense. Por vezes, né, a gente tem dificuldade de preencher as turmas, Marcos, né? Então, esse desinteresse, essa falta de vontade que afeta uma parcela da população no sentido de buscar essa qualificação e essa formação que vão conferir a eles o que a gente chama de empregabilidade, nos preocupa muito. Entendi. Nos preocupa muito. Vai muito ao encontro disso que você está falando, né? Então, é óbvio que os tempos são outros, né? A sociedade, em alguns aspectos, evoluiu bastante, mas essa evolução traz junto com ela, né, alguns desafios que passam de encontrarmos alternativas para motivar principalmente os jovens a buscar essa formação e essa qualificação tão necessária para atender as necessidades do mercado de trabalho e aumentar o nível de empregabilidade, principalmente daqueles que estão sem emprego. Tá certo. Há não sei se o senhor sabe, prefeito, uma maior demanda em algum tipo de mão de obra específica em São Manuel, porque de repente as pessoas que estão ouvindo podem falar, olha, bom, tá, já que estão precisando mais em determinada área, eu vou procurar me especializar. Há essa informação? Claro que há, né? E essa informação, ela é pública e é de conhecimento não só do samanuelense, mas de todos aqueles que residem aqui na nossa região. Há que se fazer uma observação antes disso, Ellen, é que a economia, né, e o emprego hoje ele não é mais específico e não fica restrito aos limites do município. Sim. Seja ele qual for, né? O emprego hoje se dá de forma intensa nas cidades, mas tem uma amplitude regional. As pessoas elas têm mobilidade dentro do mercado de trabalho. E às vezes até migram, né? Exatamente, de uma cidade para outra, né, para fazer isso. E então nós temos trabalhado muito no sentido de qualificar as pessoas para os negócios que nós temos instalados aqui na nossa região. Então você olha para Botucatu, você tem uma base industrial bastante grande na área de metalurgia, porque você tem fábrica de ônibus, fábrica de avião, né? Você olha do outro lado, nós temos Lençóis Paulista, né, com a Abracel, que deu um up na região em termos de quantidade de empregos, inclusive. Você pega em toda a nossa região, em São Manuel também, nós temos as usinas. Então,
todos os treinamentos e processos de qualificação voltados para a indústria, eles fazem parte do hall de cursos que nós damos lá. Então a gente faz cursos para soldadores, para mecânicos, operadores de máquinas, operadores de processos. Da mesma forma, nós fazemos cursos, né, de chapeamento, cursos de informática, na área administrativa, alguns cursos voltados para quem quer trabalhar no comércio, enfim. Você vai criando oportunidades para que as pessoas se qualifiquem para os empregos que já existem na nossa região. Isso que é importante. E hoje esse é um movimento que não acontece só em São Manuel. Aqui em Botucatu, o prefeito Pardini tem feito isso, o João em Itatinga tem feito isso. A gente às vezes conversa entre prefeitos para que a gente possa, através de um movimento quase que conjunto, formar e melhorar a condição da mão de obra existente na nossa região, para que ela esteja, enquanto região também, ávida para receber negócios, porque quando uma cidade aqui do Polo Cuesta recebe investimento, esse investimento reverbera nas demais e causa um efeito positivo em todas as cidades da região. Prefeito, o senhor falou do Polo Cuesta, né? A importância desse Polo Cuesta para o desenvolvimento regional, ela tem acontecido? Ela tem, principalmente na área do turismo, né? A nossa região hoje, ela aparece já como uma região importante de turismo no interior do estado de São Paulo. O consórcio até então era um consórcio específico, o consórcio do Polo Cuesta, para o turismo, né? Esse consórcio e a união e a integração das 8 cidades que o compõem hoje, né, fizeram com que a nossa região se desenvolvesse muito dentro do mapa turístico do estado de São Paulo. E a gente está terminando de transformar agora esse consórcio, que era um consórcio específico para o turismo, para um consórcio multifinalitário. Exatamente para que dentro de um contexto de regionalização, a gente possa, além do turismo, tratar também outros assuntos de interesse comum a todas as cidades do Polo, para que, juntando a força dos 8 municípios, a gente possa fazer mais pelas nossas cidades. Na área também da educação, na área da saúde, na área da segurança pública, onde a gente tem avançado muito em algumas cidades. Hoje São Manuel é uma cidade totalmente monitorada por câmaras. Botucatu iniciou um trabalho muito importante também trazendo esse sistema de monitoramento para cá, e a gente quer, através do consórcio e da união das cidades, fazer com que as 8 cidades do Polo tenham esse sistema e que, daqui a algum tempo, essas 8 cidades possam ter um sistema integrado que vai gerar ainda mais segurança, por exemplo, para toda a população aqui na nossa região. Então, essa atuação em consórcio, ela é cada vez mais importante, até porque nós não podemos esquecer que existem uma série de recursos que de hora em diante não virão isoladamente mais para este ou para aquele município. Ou você trabalha para trazer recursos, né, de forma consorciada ou associada, principalmente nas questões relativas ao meio ambiente. Nós vamos ter que tratar questões a questão do saneamento, né, onde nós já temos uma URAI, uma unidade regional de água e esgoto que foi criada, né, onde a gente começa a discutir de forma comum esses assuntos num conjunto de municípios, e também em outras questões importantes do meio ambiente, como, por exemplo, o nosso lixo urbano, resíduos sólidos urbanos, que nós vamos ter que tratar de forma regionalizada, porque os governos não vão dar mais dinheiro para essa ou para aquela cidade. Nós vamos ter que buscar soluções regionais para otimizar recursos e fazer aquilo que é melhor do ponto de vista ambiental. Agora são 7h21, nós estamos conversando aqui no primeiro Jornal da Prevera FM com o prefeito de São Manuel, Ricardo Salaro. Você pode, inclusive, fazer perguntas. Nós temos ouvintes de São Manuel que participam todos os dias. Nosso WhatsApp está aqui à disposição no 3440-1009. Mande sua pergunta, participe, que a gente está aqui à disposição, né? Entrevista. Diretor, o secretário. Agora são 7h23. Voltamos com o primeiro Jornal na Prevera FM, hoje recebendo o prefeito de São Manuel, Ricardo Salaro. Prefeito, vocês fizeram recentemente umas remodelações, parece que ficou um local lá
muito bonito, onde tem creche, onde tem tudo. Fale dessa revitalização, uma coisa assim que aconteceu lá? Não, a gente tem uma série de obras muito importantes acontecendo na nossa cidade, né? Nos próximos 4 meses nós vamos concluir e entregar 37 obras para a municipalidade, entre obras de recuperação asfáltica e principalmente obras de reforma dos equipamentos públicos, né? Mas ali no centro da cidade, perto do Paço Municipal, que está sendo reformado, né? Uma grande reforma. É uma reforma que o prefeito mesmo não vai usufruir, nós vamos deixar para o próximo. Né? Vai reformar para o próximo, né? 3 ou 4 meses só lá com o prédio reformado, todo modernizado. Mas nós tínhamos ali no centro, próximo à rodoviária, a creche Leonor Mendes de Barros, né? Um prédio muito bacana que a gente precisava reformar. Né? A reforma dele, pura e simplesmente, ia ficar em quase 8 milhões de reais e a gente não ia conseguir fazer todas as adaptações que a gente precisava por creche. Então nós dividimos esse terreno no meio, construímos com 4 milhões e meio, um pouquinho mais, uma creche nova, para 300 crianças, 50 crianças a mais do que era atendida no prédio antigo, e toda a parte antiga nós remodelamos, né, e reformamos para escritórios, e nós estamos levando para essa parte antiga, que fica pronta, uma parte agora no mês de julho e o restante em setembro, a Secretaria de Saúde, a Secretaria da Promoção Social, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, o CREA, Serviço de Referência de Assistência Social Especializado. Criamos um centro de recursos humanos, onde vai o RH e a área e a divisão de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho, e criamos nesse mesmo local um espaço para o Arquivo Público Municipal e Arquivo Histórico do município, de tal forma que a gente tira todas essas repartições que até então estavam em prédios alugados e elas vão para esse espaço que é próprio. Um único espaço, né? Facilita, inclusive, para a população. A 100 metros, inclusive, do Paço Municipal da Prefeitura. Quer dizer, está no centro da cidade, pode fazer tudo ali, né? Tudo ali, nós acabamos criando o conceito de centro cívico, onde praticamente a grande maior parte dos serviços estão concentradas num raio de menos de 100 metros e todos eles a 50 metros da rodoviária. Quer dizer, facilita para todo mundo. Facilita para todo mundo. É uma obra importante que a gente entrega toda ela até setembro. Além disso, nós estamos terminando a reforma e revitalização da nossa estação ferroviária. Está ficando muito bonita, é um patrimônio histórico. Entregamos recentemente a reforma do museu. Acabamos de reformar a Praça do Santuário de Santa Terezinha, fizemos e concluímos toda a modernização da iluminação pública de São Manuel, que foi 100% substituída por LED. Estamos fazendo agora as iluminações de destaque em 9 monumentos históricos que nós temos em São Manuel. Já fizemos no Portal de Aparecida, já fizemos no museu, fizemos na Praça Tunico e Tinoco, e nesse exato momento a concessionária está concluindo essa iluminação de destaque na igreja de Santa Terezinha, ali no santuário, e na matriz também. Essa iluminação, para que o ouvinte possa entender, é exatamente igual à iluminação que aqui no final do ano é feito ali na catedral, né? No centro de Botucatu. Essa iluminação vai ficar permanente nesses 9 monumentos que nós escolhemos lá em São Manuel, dentro desse processo de modernização da iluminação pública. A gente vai ter no próximo dia 3 o início dos Jogos Regionais. Como é que está o esporte em São Manuel? Vai bem o esporte em São Manuel, né? Às vezes a gente até recebe algumas críticas da turma do futebol, né? Porque o pessoal acha que esporte é só futebol, e não é. A gente trabalhou bastante para valorizar todas as modalidades esportivas no município de São Manuel. Trabalhamos muito nesses últimos anos com os jovens. São Manuel tem participado de todas as edições dos Jogos Regionais e tem a cada ano melhorado o seu desempenho, né? E nós vamos estar participando dos Jogos também agora, né? Começa semana que vem, acho. Dia 3. Dia 3, né? E participamos dos Jogos da terceira idade agora. São Manuel também foi muito bem, aliás, também vem melhorando o seu desempenho. Então nós temos trabalhado muito para que o esporte em São Manuel ele seja de fato não só
um momento de entretenimento para o samanuelense, mas que também aqueles que gostam do esporte de competição possam e tenham a oportunidade de exercê-lo na sua cidade. Então, eu acho que a gente fez um bom trabalho nesses últimos 8 anos, né? Até porque nós investimos na recuperação das nossas praças esportivas, melhoramos o sistema de zeladoria de toda a cidade, e isso tem um impacto muito significativo nas nossas praças esportivas. São Manuel é uma cidade privilegiada, nós temos espaços maravilhosos para a prática do esporte, e eu acho que nesse aspecto o samanuelense está bem servido. Eu me lembro, prefeito, eu vou contar aqui uma passagem, no final da década de 80, eu transmiti muito futebol lá na Rádio Clube de São Manuel. Eu transmiti quando a São Manuelense estava na 3ª divisão, depois na 2ª divisão, e depois eu não acompanhei mais, eu não sei. Foi um momento importante para São Manuel ter um time na 3ª e na 2ª divisão, né? Foi um momento importante, né? Não só a samanuelense na 3ª divisão, mas nós tínhamos também o Palmeirinha, que disputava os campeonatos amadores. Quando os campeonatos amadores eles eram regionais, você deve lembrar disso, né? Mas com o passar do tempo, o futebol a nível profissional ele foi ficando muito caro, né? Muito difícil manter, né? Muito difícil manter, porque depende de patrocínio. Hoje o poder público, as administrações, elas têm que tomar muito cuidado, né, ao injetar dinheiro num esporte que é profissional e não é amador. Então, com o passar do tempo, o sonho da samanuelense foi ficando na história e na cabeça do samanuelense, principalmente aqueles com um pouco mais de idade como a gente, né, que gostava de assistir aos domingos a rubro-negra, né? Assim como o Botucatu tinha aqui a Ferroviária, né, que a gente também viu assistir, mas que ao longo do tempo, pela questão financeira, foram se desfazendo, ficando apenas na memória daqueles que gostavam do futebol praticamente profissional aos domingos aqui no interior, né? Fazendo registro aqui nessas jornadas esportivas, José Roberto Pereira, falecido Gilberto Silva, enfim, gente boa que participou dessas jornadas esportivas. Nós temos a participação de um ouvinte aqui de São Manuel, o Edivaldo. Ele mandou uma pergunta: gostaria de saber do senhor prefeito se existe algum projeto de asfaltamento para a Vila Santa Helena. Olha, projeto está pronto, né? Mas nós tivemos que esse ano, principalmente agora para o 2º semestre, fazer a suspensão de uma série de projetos em razão da queda de arrecadação, né? Nós fechamos os primeiros 5 meses com uma queda entre aquilo que foi planejado de receita para o município de pouco mais de 7,5 milhões de reais, e isso comprometeu o nosso módulo de investimentos. Então o projeto tem não só ali para a Vila Santa Helena, mas para uma série de outras localidades da cidade, onde a intenção era fazer a recuperação e o recapeamento do pavimento asfáltico, mas isso vai ficar para 2025. Esses projetos que estão prontos, inclusive, serão introduzidos em termos orçamentários para 2025, em razão da queda de receita, não só de São Manuel, mas dos municípios de uma forma em geral. Tá certo. Agora são 7h32 e quando chega nesse momento da administração que o prefeito não vai ter uma sequência, né? Não pode ser reeleito, enfim. Como é que fica? Muitas obras, eu já fiz essa pergunta no início, muitas obras ainda vão deixar de acontecer em virtude do tempo, prefeito? Olha, eu acho que nós calibramos bem o nosso plano de investimentos. Nós tínhamos algumas obras que nós íamos fazer agora no 2º semestre, inclusive já estavam na licitação, como, por exemplo, essa pavimentação asfáltica, né, do nosso irmão samanuelense que colocou lá da Vila Santa Helena, mas em razão da questão financeira nós precisamos suspender, né? Nós vamos concluir tudo que a gente tem para concluir. Eu acho que isso é importante, algo que nos últimos anos nunca aconteceu em São Manuel. Os prefeitos que saíam sempre deixavam muita coisa para trás, né?
óbvio que, em razão até de recursos carimbados, vindos ou da União ou do Estado, se nós tivermos que licitar alguma coisa para dar início em obra, nós vamos fazer para não perder recurso, mas em linhas gerais a gente conclui todas as obras e deixa para o próximo mandatário, além de um orçamento para 2025 muito bem construído, né? Já com uma série de investimentos previstos para 2025, um banco de projetos também para que ele possa executar ao longo dos próximos anos. É claro que a minha expectativa é fazer a sucessão desse processo eletivo que a gente tem agora em outubro de 2024, para que a nossa pré-candidata ela possa continuar todo esse trabalho de transformação que nós conseguimos empenhar em São Manuel nos últimos anos. Então, há sempre essa expectativa daquele que está saindo e não pode concorrer, de fazer a sucessão para que o trabalho tenha continuidade. E São Manuel precisa de um trabalho de continuidade, né? Nos últimos anos, antes da minha chegada à prefeitura, nós tínhamos lá 2 grupos políticos que se alternaram no poder, né, e que deixaram muito de lado essa visão de continuar, de dar continuidade aos trabalhos, e isso prejudicou e segurou muito o desenvolvimento de São Manuel. É isso que a gente não quer. Olha, a foto, estou vendo a foto aí do mercado, essa é uma foto antiga, né? Esse mercado foi todo revitalizado, está muito bonito, viu, Márcio? Precisa visitar lá, né? Vou sim, qualquer dia. Então a gente precisa desse trabalho de continuidade para não perder o ritmo e continuar com esse processo, né, de transformação pelo qual São Manuel vem passando nos últimos 8 anos. É mais complicado no mundo de hoje, com rede social, fazer política, campanha política, é mais complicado ou facilita? Antigamente tinha os comícios e tudo mais. Isso, há quem diga que é mais complicado, mas há quem diga também que é muito mais fácil, né? Porque as redes sociais colocam o político em contato direto com toda a população. E em tempo real, o que você disse, muito em tempo real. Então você consegue se comunicar mais rapidamente com um número maior de pessoas, né? O problema é que as redes sociais, elas levam as coisas para o bem, mas também para o mal. Complicadíssimo. Então, é preciso saber utilizar ela com bastante sabedoria, mas não tenha dúvida, né, que a rede social é um instrumento poderoso de informação e que pode, quando bem utilizada, contribuir muito, inclusive para o processo político que nós estamos vivendo agora em época de eleições. Depois do 31 de dezembro, política vai fazer parte o quê? Nos bastidores? Não, o futuro a Deus pertence, né? Mas eu não pretendo abandonar a política, não. Eu acho que nós fizemos aí 8 anos de um bom trabalho. Antes disso, eu passei por um processo de aprendizado aqui em Botucatu, tive a oportunidade e a honra de ser secretário de administração do 2º mandato do nosso querido João Cury. É verdade. Então são aí 12 anos participando da política de São Manuel e também da nossa região, e eu quero, de alguma forma, continuar contribuindo, principalmente para o desenvolvimento da nossa região, que é uma região muito promissora, cheia de oportunidades, com cidades maravilhosas e que tem uma população que merece todo o respeito da classe política, que precisa procurar a cada dia fazer mais por esse povo que nessa região reside. Então, de alguma forma, eu quero estar contribuindo ainda, enquanto Deus me der saúde, né, para que a gente possa continuar desenvolvendo São Manuel e desenvolvendo a nossa região, para que a gente não fique para trás em relação a tudo aquilo que acontece no resto do estado de São Paulo e também no nosso país. Mas o futuro a Deus pertence. Também tenho vontade de voltar da aula, né? Quem sabe voltar a atuar um pouco mais na iniciativa privada, afinal de contas não sou tão velho assim, né? Mas vamos ver o que acontece a partir do encerramento. Nesse momento, a minha cabeça está 100% voltada para a conclusão do meu mandato na Prefeitura de São Manuel. Não pensa Assembleia Legislativa, sair para deputado? Isso depende, isso não depende só do Ricardo Salaro, né? Depende de um movimento que não é nem da cidade de São Manuel, é um movimento regional,
mas a gente tem outros bons nomes aqui na nossa região, mas essa é uma discussão e um assunto que a classe política vai precisar fazer de forma mais intensa a partir do ano que vem, né? Nós perdemos muita representatividade, a nossa região hoje ela ficou sem um deputado estadual, sem um deputado federal. A gente tem a possibilidade, dependendo do que acontecer nas eleições de outubro, né, do João assumir uma cadeira no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mas a gente, pela magnitude da nossa região, pela importância que a região tem dentro do estado de São Paulo, nós não podemos ficar sem nenhuma representação. Então a classe política precisa discutir isso de uma forma mais intensa a partir de 2025 e, acima de tudo, né, precisa buscar uma união e um entendimento para não acontecer o que aconteceu na última eleição. Tem um monte de candidato, né, divide os votos da região e a gente fica sem nenhuma representatividade, tanto na LESP quanto no Congresso Nacional. Prefeito Ricardo Salaro, nós gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no primeiro jornal da Prever FM, desejar boa sorte nesse final de mandato e muito obrigado pela participação. Márcio, Ellen, agradeço a oportunidade que a Prever FM deu para que a gente pudesse falar um pouquinho da nossa São Manuel. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e essa rádio que está há 2 meses no ar possa ficar assim por muitos anos e com bastante sucesso e audiência. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecendo também a presença do Edinho Batistão, que esteve aqui acompanhando o prefeito Ricardo Salaro.